três zagueiros, e aí por isso que o mercado não iria, é uma suposição, não é informação, mas partindo da ideia de que não tem lateral direito nem esquerdo, que o Johnny vai jogar, três zagueiros, o Johnny num lado, o Tauan do outro, tá? Por dentro, Gabriel e Edenilson, tá? Depena e dois atacantes. Dois atacantes, os dois velocistas. Eu não desgosto dessa ideia aí, não. Se tu fizer um balanço, tu solta assim, o Tauan. Tem uma sequência, assim, né? O alemão não jogou nada no Paraná. O alemão não jogou nada no Paraná, mas jogou bem no Beira-Rio. Né? Sofre pênalti, dá uma assistência. Então, eu não sei, assim, né? Eu acho que, até porque o Wanderson está voltando, eu acho que ele vai de alemão e ele não muda a dupla de ataque que vem jogando. Pode ser. E aí talvez ele... Bom, de qualquer maneira fica formado, porque é que tu coloca o Johnny como um ala, né? Que daria pra escalar esse time num 4-2... Dá pra escalar no 4-4-2, porque daí o mercado, se for um dos zagueiros, pode fechar e a lateral direita. Mas a ideia talvez seja de defender com linha de 5. Porque esse Palmeiras é muito agressivo também pelos lados. E aí ele tem que nesse 3-5-2 que você montou, você não mexe no Edenilson. Você não mexe no Edenilson, que é o grande problema de quando adianta o Edenilson e diz, agora joga aí de meia. Não joga a mesma coisa. De lado ou de costas, não é a mesma coisa. Maurício, quando tu mexe naqueles tomates vermelhinhos do Zafari, eles se transformam no molho de tomate para pizza que só você sabe fazer. Ou para polenta, né? E a vida acontece. Para polenta é bom também. Polenta, Zafari Bourbon, economizar é comprar bem. Simplifica a limpeza do seu dia a dia com Gimo Multisuperfícies. Sujou, passou, limpou. Produto é Gimo. E quando é Gimo, a qualidade é comprovada. Na Frigelar tem tudo. Lá você encontra toda a linha de ar-condicionado comercial e residencial, eletros, além de tudo que você precisa em peças de refrigeração. Acesse agora o site frigelar.com.br. Ô Pedro, depois na volta, eu quero tocar num ponto. Ontem o presidente o Romildo Bolzan Júnior concedeu entrevista no Show dos Esportes ao Lucianinho Pérez, que é o Diori Vasconcelos, e fardou o Denis para candidatura à presidência, hein? Aquilo que nós falamos há algum tempo agora. Tá. E o Brasinha se autofraudou. Sim, fez até uma pesquisa. O Brasinha divulgou, né? Uma pesquisa que foi feita lá no Twitter dele. A data Brasinha. Cheio de voto para ele. A data Brasinha, mas deve ser coincidência, ele era líder nessa pesquisa. Cara de pau esse Brasinha. Hein? Vamos lá, intervalo comercial e voltamos em seguida. A Facate convida para o seminário sobre desenvolvimento, desigualdades regionais e planejamento federativo do Rio Grande do Sul. Cicobi, nós somos feitos de valor. E fisioterapia também tem nota máxima na Facate, segundo a avaliação do MEC. Tá legal? Bom, gente. Ô, Pedro, deixa eu trazer um ponto aqui que tu vai gostar muito desse assunto. É a tua especialidade até. Eu tô finalizando aqui a leitura do Mente Aberta, Coração Quente, que é o livro do Abel e da comissão técnica dele, das primeiras Mente Fria, dele. Coração Quente. Isso, Mente Fria, Coração Quente. Muito bom. Obrigado. E aí tem uma parte que o Abel, ele relata como é que foi a chegada dele e tal, ele descreve detalhadamente. E aí tem uma parte que ele liga para os capitães do time para se apresentar e para ouvir um pouco os caras e tal. E aí ele diz, olha, e ele percebe que o Palmeiras naquele momento tinha a segunda melhor campanha como visitante e a segunda pior como mandante. E aí no final da conversa ele questiona, né, um a um os capitães, vem cá, por que vocês não têm resultados em casa? E aí os jogadores se surpreendem com aquela observação, afinal ele estava lá ainda em Portugal. Aí os caras dizem, não, o problema é o gramado. O nosso gramado ele é seco, a bola não rola, o jogo fica mais lento. E aí todos os capitães, 3 ou 4 capitães do grupo, falam isso, né, do gramado. Aí quando ele chega no Palmeiras, ele vê o primeiro jogo, Palmeiras e Atlético, ele percebe realmente que o jogo fica um pouco mais lento. E aí ele demora 26 dias, ele tem reuniões com o Cícero Souza, que é o gerente executivo. O Cícero chama o cara que é responsável pelo gramado, ele tem uma reunião com o cara, e aí eles vão acertando, e isso é impressionante, né, o detalhamento, eles vão acertando a questão de molhar o gramado, porque o gramado era molhado de forma irregular e por pouco tempo. Aí eles conseguem ajustar uma forma que a água atinja todo o gramado na quantidade certa, só que isso leva 26 dias. E aí até que eles conseguem
fazer com que o gramado se torne deixe o jogo mais rápido. Já no gramado artificial, tá, Léo? Só para te ajudar. Isso já é no gramado artificial. Quando eu falo que a especialidade do Pedro não é por causa da alface, é por causa do sintético. Não, é que o Pedro daqui a pouco entenderia que isso tudo era no gramado natural e a partir da avaliação diagnóstico do Abel, troca para o sintético. Não, ele já era um sintético seco. Já era sintético, só que ele era molhado, não era molhado da forma regular e isso atrapalhava o time. Isso. Então, esse é um ponto que eu trago também aqui para o debate, que é um ponto que o Inter vai precisar ficar atento, porque assim como o estádio do Atlético Paranaense tem um jogo rápido por causa do gramado sintético molhado, o Palmeiras também. E aí o time deslancha, né? Ele então, sempre não molha, só né? por isso, mas aí o time começa a deslanchar em casa e começa a se adaptar melhor ao jogo por causa de que é um detalhe, mas enfim, que passa também por uma adaptação ao gramado sintético. Outra coisa interessante do livro do Abel, que eu terminei há pouco e tinha prometido para uma troca de livros com o Sioninho, me deu de presente, terminei de ler e tinha combinado no ar uma troca com o Potter aqui, o segundo do Guardiola, e eu emprestava o do Abel. Tá valendo ainda, Potter? Claro que sim, Maurício, claro que sim. Então, olhando para ele aqui. Vamos combinar isso. Não, mas o gancho que eu queria pegar também sobre o sucesso do Abel e tentar entendê-lo, uma das primeiras coisas que o Abel Ferreira faz ao chegar no Palmeiras, ele fala, ele se apresenta e aí junto a todos os jogadores ele pede aos jogadores do Palmeiras que já tinham colocado faixa no peito, coisa que o Abel não tinha, ele pede que esses jogadores façam um depoimento sobre a sensação de ser campeão. Olha que coisa espetacular o jeito de ganhar um grupo de jogadores. O Abel chega, vem de outro país, não é campeão onde trabalhava, ele vem para cá e quer saber dos jogadores que ele vai comandar qual é a sensação de ser vitorioso, de botar título no currículo. Aí os caras se entregaram definitivamente, compraram a ideia dele e o resto é história. Né? Quem prospectou a vinda do Abel merece aplausos lá no Palmeiras, né? Porque por mais que seja, se a gente pegar pelo menos os últimos 3 anos, né? Um pouquinho antes da pandemia ali, já tinha aquela onda com o Jorge Jesus da invasão dos técnicos estrangeiros, principalmente portugueses, no futebol brasileiro. Mas a prospecção do Abel Ferreira, algo incrível, né? Mas ele não tinha um histórico de sucesso. Não tinha, não. Mas o Palmeiras o surpreendeu. Não tinha. Ele é do Braga, aí ele estava no PAOK, que é o time secundário da Grécia. Mas assim, ele fica impressionado pelo nível de conhecimento que o Palmeiras tinha quando foi entrevistá-lo, coisa que ele nunca tinha sido submetido antes de entrar num clube. O Palmeiras foi o primeiro clube o Palmeiras está num nível de profissionalismo impressionante, né? O Palmeiras foi entrevistá-lo. E aí o Palmeiras chega sabendo tudo dele. O Palmeiras queria ouvir era o Abel mesmo, a pessoa Abel, como é que ele reagia. Mas quando ele chega para a entrevista, chega municiado. E quando o Abel desembarca, eu acho que é o Cícero que entrega para ele um relatório dizendo assim, olha aqui, ó, isso aqui é o que a gente tinha de ti. Ele fica impressionado com a quantidade de informações. Que não era para ser surpresa pra gente, né, Léo? Era para ser o usual, né? Que é uma coisa corriqueira em todos os clubes. Era para ser. O Inter, quando foi conversar com o Cudê, foi contratado, ele entrevistou o Cudê, ele tinha muitas informações sobre o Cudê também. Tem que ser assim, né? Não, mas assim, que isso era para ser o usual. A gente sabe que nem todo mundo faz dessa maneira. Né? Quando o Mineiro foi contratar o Bagé, tá? O Mineiro ficou 120 dias de campana atrás desse grandão. De campana? Campana, claro. Pois Aí observou todos os atos, a família, os comentários, as reações psicológicas. E mesmo assim ele contratou. Vocês acham que o Abel Ferreira pode ser técnico da seleção brasileira? Acho. É o cara da ponta hoje no Brasil. Acho. Essa ponta muda rapidamente, né? Perdeu a Libertadores agora aí para um técnico, já caiu a ponta. Mas será que o Renato era o cara. Esse paradigma de técnico da seleção brasileira, mas acho que estrangeiro, é que tem um diferencial. O Brasil tá maduro para quebrar esse paradigma. Mas tem um diferencial porque o Abel vive o futebol brasileiro. É completamente diferente, por exemplo, trazer um badalado. Vamos buscar Guardiola. o Pepe Guardiola. Né? Claro que o Guardiola também acompanha o futebol, ele trabalha com os jogadores lá. Ele e o Klopp seriam aceitos, né, tranquilamente pela ficção. O resto já não sei. Pela grandeza. O Abel Ferreira pela razão do Alex também. O Abel Ferreira é um cara que a questão dele não é falar português castiço nascido além mar. É que ele é muito bom. É o trabalho dele. Ele é muito bom. É o trabalho dele. É que o Tite ele é muito bom, Maurício. E ele vive no Brasil e tem sucesso no Brasil. Porque aí entra aquela coisa cultural, né? Que o Nelson Rossi falou naquele dia do aniversário
sala de redação lá no mercado. Tu traz um treinador que leva 90 dias para os caras entenderem o que ele vai dizer. Não, mas tem uma questão do trabalho adaptar. dele, Pedro. Tem uma questão assim, porque o Tite trabalha, eu acho até que era esse aspecto que o Léo ia trazer aqui. O Tite trabalha assim com uma equipe assim, de análise de desempenho, com um lado científico, uma base de dados muito expressiva. Eu não estou dizendo que os outros não tinham. Eu não gostaria que o Tite saísse. Eu não estou dizendo que os outros não tinham. Tá? Mas os outros isso tinham. é fato consumado. Mas ele é uma NASA lá, onde ele trabalha é uma NASA. E isso, então assim, se um outro treinador que entrar, ele não tiver essa mesma pegada, sabe, de monitorar todo mundo com estatísticas, com vídeos e com informação. Enfim, se ele não tiver muita ciência de dados, eu acho hoje que... no Tite, pois é, mas tem gente que não faz isso. O também Tite acho que é mudou. óbvio. Concordo Tite mudou a forma... pra Série B. Que nem todo clube consegue pagar isso tudo, né, galera? Hoje o futebol tá tão organizado hoje. Né, a seleção. Futebol hoje está tão organizado que os caras sabem a hora que o jogador vai aos pés, rapaz. É programado, entendeu? né? Tá tudo assim hoje. Entendeu? O que tem que acertar é com o adversário. Tu vai errar ou não vai errar? Não vou errar. Então o cara vai ser demitido. É que tem pontos, Guerrinha, é que tem pontos que tu pode atacar, que tu consegue minimizar a incerteza do campo. Porque o futebol, ele é um jogo de erros, né? O futebol não é um jogo de acertos, é um jogo de erros. Quem errar menos, quem conseguir minimizar, prevenir o erro, é que acaba tendo vantagem. A forma mais garantida de minimizar é tu contratar jogador bom. Não, também, mas tu também dá tempo para que esses jogadores que tu tem se desenvolvam. O fato é que o Tite estabeleceu na seleção novas rotinas e uma nova forma de trabalhar que eleva a régua, e hoje eu vejo mas no aí Brasil... no primeiro europeu que ele pegou, ele perdeu. Não, mas Pedro, aí tu pega lá os técnicos do Flamengo e do Galo, tem gente em casa e não conseguem jogar, e a gente está criticando o treinador que não consegue fazer bons jogadores dentro de uma ideia coletiva que produza mais. O perder ou ganhar, Pedro, ele é o momento em que o técnico ali ele não tem controle. O técnico vai até sábado ou até domingo, meio-dia, até a hora do almoço, que ele consegue colocar a mão, treinando, ajustando o cardápio, controlando o sono do cara na concentração. A partir do meio-dia, cara, a partir do momento que tu vai pra preleção, ali é o jogador. E mas, o perder ou ganhar é do detalhe do jogo. O técnico... E as intervenções do técnico durante o jogo também são papel dele. Daí, mas ao mesmo tempo a gente não consegue fugir de uma avaliação em cima de resultados, né? Porque, por exemplo, vamos pegar o exemplo do Renato, que começamos o programa porque ele pode estar indo pro Galo. O Renato... É ele o nome escolhido, viu? Oi? É ele o nome escolhido. Não anunciaram, mas é ele o cara que o Atlético está negociando. Já jogou, acho que combina com o Atlético. Né? Isso com aí mexe na eleição do Grêmio. Ele até tem uma relação mais forte com o Cruzeiro, assim, a informação que tinha lá, porque o Renato é um cara polêmico, né? Campeão da Supercopa. Isso atrapalhava um pouco. Mas jogou na Série Galo, aquela. Ele jogou na Série. Mas assim, quer ver uma coisa? O Renato, ele perde aquela Libertadores por um lance absolutamente fortuito. Absolutamente fortuito. Aliás, até o Flamengo domina uma parte do jogo e o Palmeiras domina uma outra parte, né? E aí tá na prorrogação. Se o Renato ganha aquilo, fica até o final do ano no Flamengo e fala assim, vou tirar um ano sabático para estudar. Ele é o novo técnico na seleção brasileira. Ele é. Porque aí tu não tem que discutir. É o Renato campeão da Copa do Brasil, o Renato bicampeão da América como treinador, é o Renato que pegou o grupo do Grêmio e fez aquilo, é o Renato que pegou o grupo do Flamengo com aquilo. Agora ele perdeu aquilo por um erro individual. Aí aparecem os problemas do treinamento dele, aí aparece mais um monte de coisa. Né? Quer ver uma coisa? O Abel chega, ganha Libertadores, a primeira dele lá, aí perde as recopas todas. A brasileira e a sul-americana. Picharam já no muro. Já tem pichação no muro, mandou ele embora. É que o Renato mais o Mundial que ele fica em quarto, né? Isso. Não, é que assim, o problema do Renato é que ele é falastrão. O Renato, né, bota dele na reta em toda entrevista. Sem precisar. Aquela coisa toda. Agora, assim, repito, se o Andrés Pereira não embucha, vai pros pênaltis, e o goleiro pegador de pênalti pega lá, acabou. O Renato é o cara da seleção brasileira. Não, até a própria dele, coisa que o Renato fez aqui, Léo, por mais que seja contestado em algumas situações, ele pega muito essa coisa do caricato do personagem, por tudo que ele representa pro Grêmio. Isso faz mal só pra ele, né, Magé? Acaba fazendo mal, quando ele diz, eu não preciso estudar e tal. Cara, ele não tá fazendo uma campanha para não estudar, ele tá fazendo, entre aspas, aquela resenha que ele costuma executar. Só que não dá para achar que um cara que ganha a Copa do Brasil da maneira que ele ganhou, brincando de jogar bola, ganhou com o Fluminense, que ganha uma Libertadores, que chegou numa final. Cara, taxar esse cara só como o cara que faz frase de efeito, não. É que vai do 8 ao 80, ele tem um trabalho. Por isso que eu digo, o futebol tem toda essa complexidade que o Léo fala, mas no final das contas, todo o trabalho avaliado por um erro individual do Andrés Pereira. Mas aí óbvio que ele vai
A gestão do Renato, dele, ele vai definhando o Bagé. O trabalho do Renato, ele começa 16 ali com a Copa do Brasil, 17 e 18 eu coloco nessa circunstância do erro. O Grêmio, da reformulação. Se o Bressan não comete aquele toque de mão e tal. Se o Cebolinha faz o gol também dá. Se o Cebolinha faz o gol, o Grêmio dava tudo. Não é que o Grêmio passaria a final da Libertadores. Eu tenho certeza ganharia do Boca. Ganharia daquele Boca que era um Boca que vinha. Qual é o trabalho ruim do Renato? Não, só para completar, Diogo, 16, 17 e 18. Final do Grêmio. 19, 20 e 21 não é bom. Não, o trabalho do Renato ele aí foi que tá, Léo. Sabe por quê, Léo? Quando precisou que ele remontasse o Grêmio. Por isso que eu citei a reformulação. Quando o Renato assume, eu acho que o Romildo falou algo sobre avaliação de grupo aqui. Não sabia fazer a transição. Eu perguntei para ele qual foi o maior erro dele no Grêmio, ele falou sobre isso. O problema do Renato é quando o Renato assume, né, quase todos os cargos do Grêmio, aí dá problema. Não. Mas aí que tá, Potter. Foi eu que perguntei pro presidente Romildo qual foi o maior erro dele no Grêmio. E aí ele fala justamente sobre isso, principalmente quando teve reformulação de grupo. Porque começou a desembarcar jogador que tinha aquela frase de efeito, não, mas não jogou com fulano, não, mas comigo vai jogar. E aí, obviamente, pelo tamanho do Renato, é difícil tu conseguir encontrar um dirigente, um diretor de futebol dentro do Grêmio que tenha o peito para chegar e dizer assim, Renato, tu vai até aqui, daqui para frente é comigo. Agora, que o Renato tem um trabalho de gestão de pessoas, da maneira que ele tinha esse comando do vestiário na mão, que é uma coisa que é difícil encontrar. Mas ao mesmo tempo, né, ninguém... Eu sou um crítico do Renato como treinador, não tô deixando de reconhecer a parte boa. E mesmo assim, agora ele vai ter o Galo na mão, né? Tudo pode mudar, óbvio. Que é um super time, com ótimos jogadores, né? Mas assim, quem é que pensa no Renato na seleção brasileira? Hoje não mais. Nesse momento não. É que o trabalho no Flamengo atrapalhou muito. Foi mal no Flamengo. Eu já achava lá atrás que ele não tinha estofo para a seleção. Foi mal no Flamengo, perdeu espaço. Isso aí. Flamengo é o tambor. Flamengo é o tambor. Até porque o Renato mesmo dizia, né? Que ali, lembra? Pô, se me derem o Flamengo com os 200 milhões de investimento, eu vou lá explodir. Mas aí ele teve a mais cruel disso, né? em relação ao Renato Portaluppi, o mais cruel é que a inviabilização dele no Flamengo começa num jogo em Porto Alegre contra o Grêmio, que ele ganhava, sobrava e não soube lidar com aquele ambiente em que ele estava ajudando a rebaixar o Grêmio de forma irreversível. Antes da Libertadores. E aí Alex, você vai lembrar que ele pega o Vitinho, que fez o gol, tira o Vitinho e bota um volante de baixa qualidade técnica, que tinha lá só um quebrador de bola que ele botou, tirou o Vitinho. Quando ele tira o Vitinho, o Grêmio vai para dentro do campo do Flamengo, empata aquele jogo, e ao final daquele jogo, a torcida do Flamengo na rede social começa a dizer, embora não tenha sido isso claro que o Renato fez, ele pensou errado o jogo, ele pensou mal o que estava fazendo, ele tira o Vitinho, bota um defensor, eu vou garantir 1-0 aqui, eu não vou fazer mais gol no Grêmio, eu vou ganhar de 1-0. Poupar os caras. Mas nem aí, tinha interesse no jogo, né? Aí acontece é que a rede social do Flamengo, da torcida do Flamengo, começa a dizer que o Renato... E olha, era massivo, eu lembro daquela noite que eu fui ver tudo isso. Não, foi a mesma noite que os caras abriram aspas para algo que eu nunca falei aqui. Teve um influencer lá desses que enche o saco, famosão lá do Flamengo, e o cara colocou que eu tinha mandado o Kahneman quebrar o tornozelo do jogador do Flamengo. Quando na verdade eu disse, olha, se eu sou o Kahneman, eu vou nos jogadores. Cara, vocês estão há 3 dias da final, se preocupa com a Libertadores, sai aqui perto da área, deixa eu cuidar do meu. Mas aonde que é dito isso? Foi justamente nesse dia aí. Sim, para fechar o raciocínio aqui... Como tu citasse os influencers? Isso, e no Twitter o Paulo Pereira pegando como se o Renato tivesse entregado o jogo pro Grêmio. Não quis ganhar do Grêmio. Aí ele ficou com uma tábua de salvação. Ou ele era campeão da Libertadores, ia para o Mundial e ficava no Flamengo, ou ele perdia a Libertadores e saía escorraçado do Flamengo. E isso começa, por incrível que pareça... 2h24, resultado da pesquisa interativa. Lucas Leiva deve começar como titular contra a Ponte Preta. Sim. No Twitter, deu o seguinte percentual. Sim, 66,3%. Não, 33,7%. No YouTube, Colorados. Sim, 67%. Não, 32%. Ou seja, a torcida Bagé quer ver o Lucas Leiva. Eu também, tu também, Bagé. Quer ver o Lucas Leiva, né? Um reencontro de um jogador que passou por aqui, nunca deixou as raízes dele atrapalhar em qualquer situação e sempre teve um comportamento muito acima da média, né? Ele chegou aqui, já colocou o filho dele que tem 11 anos na escolinha também para jogar. Acho que ele tem um envolvimento muito bacana de
de respeito com o torcedor. E o torcedor do Grêmio tem, entre aspas, de certa forma, um pé atrás, porque recentemente esperou demais um jogador que foi criado aqui, que foi o Douglas Costa, e o Douglas Costa simplesmente destratou o torcedor do Grêmio, né? Mas, digamos que o histórico do Lucas Leiva é completamente diferente. Pedro, amanhã é dia de gritar pelo menos 2 gols, vai ser 2-0 amanhã. Você me permite uma sessão abraço em nome de todos vocês certamente assinarão comigo essa sessão abraço. Essa semana teve um aniversário anteontem do Galvão Bueno e hoje tem aniversário do mais antigo jornalista esportivo do Brasil e talvez do mundo. 90 anos de Léo Batista. Já nos deu entrevista algumas vezes, é um monstro de generosidade e de simplicidade. 90 anos de Léo Batista, um beijo do Sala, né, Pedro? Ele estava agora fazendo um tour lá falando com as pessoas na Globo, é uma veneração por ele. Sabe que teve um episódio, eu gosto desse assunto porque eu acho que a gente vive uma questão do etarismo, assim, de que as pessoas, só porque elas têm mais idade, necessariamente elas não têm mais capacidade. O que é uma grande mentira, isso é uma coisa do Brasil. Tu vai lá nos Estados Unidos, né? O setorista de Casabranca tem 80 anos, 70 anos. E eu acho que tem esse preconceito, assim, uma juvenilização, como se tudo que chegasse depois pudesse descartar o que vem antes, né? Eu acho isso ruim, eu acho que tem essa questão do etarismo no Brasil. E aí teve um momento que a Globo queria fazer uma juvenilização, ela queria tirar as pessoas mais velhas e colocar... Faz bastante tempo isso. E aí chegou-se a informação de que o Léo Batista ia sair, circulou, e as pessoas não deixaram. A Globo começou a receber carta e e-mail de todo mundo. Não, o Léo Batista não, pelo amor de Deus, precisamos do Léo Batista. E ele fica porque as pessoas querem que ele fique. Quer dizer, assim, às vezes... e ele fica porque ele é bom. Eu estava vendo a entrevista dele agora, nossa senhora, podia estar fazendo o que ele quisesse agora. Lúcido, bom, talentoso, sabe, com pique, rápido, tudo. Isso é história, né, Diogo? Esse é o cara que está lá há tanto tempo, que vai passando a memória do lugar, a memória do ambiente de trabalho... a história da televisão passa por ele e é fundamental tu ter essas pessoas chaves tem que ter. Na equipe para que elas vão passando aquilo que elas aprenderam na história, no decorrer do período para os mais novos, porque ninguém nasce sabendo. Aqui no Sala é o Pedro. Exato, mas que bom que a gente tem o Pedro, que a gente tem o Guerra. Eu trabalho com Guerra mais de 25 anos. Quero te convidar a partir do dia 27, documentário tem um eco 100 agora, anos né? de rádio. Pois eu estou ouvindo um retorno futebol brasileiro da ESPN, tá? Eu já vi, Pedro. Aí isso também tá na como é que se chama? No aplicativo. No aplicativo, no Star Plus. Eu participei, viu, Pedro? Tu aparece, Bagé. Tem um depoimento emocionado lá, com os olhos cheios d'água. Eu também quase chorei. Em ti. O Pedro viu eu depondo, inclusive. Programa. Tu é canalha. O Pedro viu eu dando depoimento, aí depois teve um dizer assim, como tu mente, Diogo, mas eu gostei, muito obrigado. Era pra mim mesmo isso aí? Era pra Prefeito mim virtual. isso aí. Tu acha isso tudo mesmo? Merece. Fala, Pedro. Prefeito virtual. O que tu tem de novo aí para essa sexta-feira para melhorar essa cidade, Sabe prefeito? que agora eu cheguei a ficar meio abalado aqui, porque eu tava vendo o vídeo desse casal de São Leopoldo, que são pais daquela moça que desapareceu no sábado. A Alessandra de la Torre, não sei se chegaste a ver, foi publicado agora há pouco pela Bruna Viesséria, aqui em GZH. Mas é de arrebentar o coração, sabe? Coitadinhos, Pedro. E aí não acharam a moça, né? Não acharam advogada, ainda. né? E eles fazem um apelo, né, para que qualquer pessoa que saiba qualquer notícia sobre ela, que entre em contato. E aí eles dizem assim, um recado para os pais que estão assistindo, eles dizem que aproveitem cada minutinho de alegria com seus filhos e entes queridos, não esperem grandes ocasiões ou eventos extraordinários, pois são raros os pequenos momentos de alegria do dia a dia, e aí chora, é triste, Pedro. Eu estava vendo agora aqui, chegou a me dar uma bola de angústia na garganta. É uma frase interessante essa que tu trouxesse aí. Rainha, me conta, Rainha, o que tu tem de novo? Já que a gente está reverenciando, então, né, a história do rádio, a gente tem 2 aqui, o Guerra e o Pedro Ernesto. O Guerrinha emociona a gente, né, em especial a gente que é colorado, que ouve cada comentário, cada fala do Guerrinha. Eu me lembro, inclusive... Rainha, tu é suspeita, tu é minha amiga. Teve um momento engenheiro. de reinauguração do Beira-Rio, assim, eu fiquei muito emocionada de ver o Guerrinha. Isso. Apresentou, né? Nossa, foi lindo demais. E eu tenho certeza que a gente conta isso, assim, é até meio, quando a gente pensa que a gente trabalha com esses caras, né, Diogo, que a gente trabalha com o Pedro, que a gente trabalha com o Guerra, é meio... Que sorte, que privilégio, né? Eu e o Léo, a gente trabalha com o Guerrinha, acho que uns 30 anos na redação. Eu desde a gente desde via 96. É lindo demais. Eu desde 91.
Guerrinha fazia Prado só. De RBS completei em junho 39 anos. Que? 39. Eu já nasci ouvindo vocês. Parafraseando o mestre Guerra, parafraseando Kelly. Parafraseando o mestre Guerra, ele tá dormindo no gelo e acordando suado. Ele tá na conserva. E ajoelhando no milho. Isso. Não vai de ônibus pra casa. Essa era muito bonita também. Passava logo antes. Aí não vai de ônibus. O alemão não tá aí? Tá eu aqui? tô, Pedro, tô na escuta aqui só, ouvindo vocês. Tá assustado, alemão? Não. Eu tô concordando com o que vocês estão dizendo em relação ao Guerrinha e ao Pedro. É um privilégio estarmos todos os dias com essa dupla aí. Pedro, o Gaúcha Mais hoje vai falar sobre a nova carteira de identidade. O Rio Grande do Sul vai ser o primeiro estado brasileiro a emitir o novo modelo, aquele que vai padronizar, vai unificar no número do CPF. Nós vamos explicar quem poderá, já a partir da próxima semana, fazer a nova carteira de identidade no Rio Grande do Sul. Além da própria carteira, da RG, do CPF, também é título de eleitor? Não, o título de eleitor ainda é separado, mas é uma necessidade, né, Pedro? Pensando para frente, aí a unificação, tudo num único documento, não tem necessidade, né, de... Mas nesse momento não, o número do CPF vai ser o mesmo número do RG, a gente vai explicar para quem, não é para todo mundo ainda, tá? Em seguida a gente explica os detalhes. Pô, eu consegui decorar os dois números, Leandro, agora o troço vai mudar, vai dar pane aqui no meu cérebro. O Maurício, eu que tô com 70 e tantos, sai logo, o velho pode bailar. Não vai nada. Não faz assim, Pedro, tem um colosso. Pedro, o nosso correspondente José Alberto Andrade vai entrar ao vivo lá do Parque de Exposições Assis Brasil em Esteio para falar sobre a classificatória aberta. É a última oportunidade para buscar vaga na grande final do Freio de Ouro, que é essa prova maravilhosa do cavalo crioulo. Não tem cheiro, o Zé Alberto vai estar com cheiro de bosta à tarde lá. Mas que isso, alemão! Tava demorando, eu só tava esperando. Alemão! Quando Pedro, é que ele ia rasgar a diplomacia? A gente vai viajar pelo universo hoje também, vamos falar sobre OVNIs e sobre vida fora da Terra. Será que existe? Será que tem futebol interplanetário? Eu sempre falo isso. Vai dizer que foi abduzido, é isso? 2012, era o Fernandão, o técnico do Inter, e o Inter foi jogar contra o Cruzeiro, e eu viajei para cobrir, e o Cruzeiro não estava jogando em BH por causa de obras da Copa, e o jogo foi em Varginha. E aí tem toda aquela coisa do ET de Varginha. Eu digo para vocês, eu sou daqueles caras que acreditam em tudo até que me provem o contrário. Então, como a gente chega sempre 2 dias antes do jogo, no Campas. Eu fui na biblioteca, eu fui conversando com o taxista, com o pessoal do restaurante e tal, pra quê? Pra captar material pra usar num depoimento de gol. Até não teve gol, foi 0-0 o jogo. Eu digo pra vocês, algo aconteceu naquela cidade. Não é só brincadeira. Mas por quê? Por que tu acha? Por todo aspecto. Primeiro, a NASA sitiou a cidade de Varginha durante mais de um mês. Olha, eu tenho que aprofundar mais e cada um procurar, porque hoje está muito fácil de pesquisar por internet e tudo mais. Mas eu garanto a vocês, eu tive lá. Algo aconteceu naquela cidade. Eu acredito no ET de Varginha. No Campas, tu acredita? Não, acredito mais no ET de Varginha do que no Campas. Não, porque ele falou que acredita em tudo. Aliás, o ET era do tamanho do Campas. Bagé tá vendo... Chegou à conclusão que eu rasguei a diplomacia dizendo que o Zé Alberto vai estar cheirando a bosta. Pelo conclusão amor que eu cheguei de depois do que ele Deus. disse é que o cavalo ali não faz cocô. Não, pelo amor de Deus. Kelly Matos, Alemão! não sala de redação. O que vem aí, Kelly Matos? O gaúcha. Se o cavalo não faz cocô, tem que levar o veterinário. Ai, meu pai do céu. Gaúcha, Tchau, fui.